Olá, tudo bem? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso que tem esse nome, O Mistério da Profecia. A partir de agora nós vamos entrar no primeiro tema que eu tenho certeza vai ser muito importante para você e para sua família. O primeiro tema é segurança em um mundo de incertezas. É o primeiro capítulo do livro. Começa exatamente aqui na página 4. Efetivamente, começa na página 7, mas da página 4 em diante, você já começa a entrar em contato com esse tema. Segurança em um mundo de incertezas. Gostei desse título, hein? Tem tudo a ver com os nossos dias, não tem? Pois é. Do que trata esse título? Qual é o conteúdo desse material? Por que nós vamos trabalhar esse título? É o seguinte, dentro da Bíblia tem uma história em Daniel capítulo 2. É uma história impressionante. Na verdade, é a história do mundo inteiro em um capítulo da Bíblia. No livro, tem uma frase que me chama muito a atenção. Eu vou ler para você. Está na página 9, que diz assim: uma pessoa pode viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. Concorda? Eu tenho certeza disso. No passado, um rei chamado Nabucodonosor foi dormir e enquanto dormia teve um sonho. Aí de repente ele se desperta, acorda de manhã e acorda meio perturbado, angustiado, porque ele lembrava que havia tido um sonho, porém não lembrava qual era o sonho e muito menos o significado. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Eu já sonhei, aí acordei no dia seguinte e falei, eu sonhei com alguma coisa, mas não lembro o que é. Não acontece isso com a gente? Acontece. E o rei esqueceu o sonho completamente. A partir daí, ele começa a buscar pessoas para tentar ajudá-lo. E ele tinha no seu reino de Babilônia, ele tinha ali várias pessoas. Pessoas sábias, pessoas bem preparadas, pessoas que mexiam com a espiritualidade, que mexiam também com aquelas ideias de saber o futuro, adivinhar o futuro, tudo isso. E ele chama essas pessoas para que elas explicassem para ele o sonho e o significado. Mas foi tudo em vão. Ninguém conseguia responder a pergunta do rei. Daí o rei, então, diz o seguinte: se vocês não me disserem o sonho nem o seu significado, eu vou matar todos vocês. E o rei ameaçou de matar todo mundo. De repente, um dos auxiliares do rei falou assim: ô rei, espera um pouquinho, não faça isso. Me dê um tempo que eu vou tentar achar mais alguém. E esse homem encontra um jovem, um servo de Deus chamado Daniel. E aí Daniel é trazido para esse questionamento, para ver se ele conseguia resolver o problema. E foi aí que Daniel pediu um tempo e foi orar ao Deus, Criador dos céus e da terra. E Daniel, então, em oração com os seus amigos, Deus mostra a Daniel numa visão qual foi o sonho do rei e qual era o seu significado. Aí Daniel volta, se apresenta ao rei e fala assim: rei, eu orei a Deus e Deus me revelou o seu sonho e também o seu significado. Não porque eu seja mais importante que os outros, mas porque Deus conhece o futuro, Deus sabe o que vai acontecer no futuro. E aí começa a revelação daquilo que iria acontecer. E isso impactou o coração do rei Nabucodonosor. E é justamente esse conteúdo que o primeiro capítulo do livro vem tratando. É justamente aí que entra essa primeira parte. Então, quando você pega o livro e quando você pega a Bíblia, você vai descobrir o seguinte: aqui em Daniel capítulo 2, versículo 17, fala assim: então Daniel foi para casa e reuniu seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. E juntos, verso 18, eles oraram e pediram misericórdia ao Deus dos céus. Aí você continua lendo a Bíblia e você percebe no verso 31 que Daniel, na presença do rei, começa a dizer o sonho e o significado. E o verso 31 fala assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E essa estátua era imensa e de extraordinário esplendor. E diz assim: estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Aí o verso 32 fala: a cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro.
E o verso 34 fala assim: e quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Pronto. Daniel disse o sonho para o rei. O rei ficou impressionado. O que aconteceu a partir daí? Eu vou te contar. A partir daí, o rei falou assim: Daniel, é isso, exatamente foi esse o meu sonho, impressionante, agora você foi falando e eu fui lembrando. E aí Daniel diz assim: rei, esse é o sonho e agora eu vou te dar a interpretação. Então você percebe que agora o título do livro vai fazendo sentido, que é segurança em um mundo de incertezas. Havia uma incerteza, havia uma dúvida e através de uma revelação de Deus começa a aparecer a segurança, a resposta para o rei e para toda a humanidade. Deus faz isso com a gente, sabia? Às vezes nós estamos vivendo momentos de incertezas, momentos de dificuldades. E quando a gente vai a Deus, Deus de uma maneira sobrenatural coloca a mão, abre o nosso entendimento, revela o que está escondido e nos faz compreender os planos dele. E a partir daí, aquilo que era insegurança passa a ter segurança. E a dúvida vai embora e a certeza agora passa a fazer parte do seu coração. Foi isso que aconteceu quando Daniel começou a revelar o sonho. Você lembra do sonho? Vou repetir para você. O rei sonhou com uma estátua, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze e os pés, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Esse foi o sonho que o rei teve, ok? Agora, Daniel começa a explicar, revelar o significado desse sonho. Na verdade, essa estátua, esse sonho, estava mostrando a história do mundo, mostrando a história dos reinos, a história dos impérios. E aí Daniel, no capítulo 2 do seu livro, ele começa a explicar o significado de cada parte da estátua. Eu vou abrir a Bíblia e vou lhe mostrar cada detalhe. Por favor, se você tem uma Bíblia na sua casa, pegue a sua Bíblia e abra em Daniel capítulo 2. E aqui, a partir do versículo 38, Daniel começa a explicar. Olha o 38. Diz assim: olha, rei, vamos começar do 37. Fala assim: esse é o sonho, 37, e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Verso 37 diz assim: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que habitem, e também os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. E agora vem, atenção, que agora vem a revelação. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. E o 39 fala assim: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. E como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e também esmiuçará. Aí vem o verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de ferro, de oleiro, ferro e barro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, alguma coisa firme e alguma coisa não firme. E se você continuar lendo, o verso 45 fala assim: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus dos céus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bem, eu fiz uma leitura longa, já para você ter uma ideia do que se trata. Isso é realmente impressionante, não é? Daniel diz: você sonhou com uma estátua, tem 4 partes, 4 metais, e depois uma pedra é lançada nos pés da estátua. Aí Daniel começa a dizer assim: a cabeça de ouro é você, rei. A cabeça de ouro representava Babilônia, o Império Babilônico, dominado pelo rei Nabucodonosor. E Babilônia dominou o mundo do ano 606 ao ano 538, ou 539. Aí há uma discussão na história.
Babilônia dominou o mundo durante um bom tempo, politicamente falando, e Nabucodonosor era o rei desse império. Por isso a cabeça da estátua de ouro representava ele. Mas o profeta Daniel continua revelando e diz assim: e o peito e os braços de prata significa que virá um outro reino depois de você. E de fato, depois de Babilônia, veio o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa de Ciro e Dario assumiram o controle, dominaram Babilônia e tornaram-se o império mais forte do mundo, que foi então do ano 539 ao ano 331 a.C. Depois aparece então o ventre da estátua, que é então de bronze. E aí é o terceiro império que dominaria o mundo, que foi justamente o Império Grego. A Grécia domina depois do Império Medo-Persa. E a Grécia de Alexandre o Grande assume o poder do ano 331 até o ano 168 a.C. E em seguida vem as pernas da estátua de ferro, que representa o quarto império mundial, que é o Império Romano, Roma dos Césares, que dominaria o mundo logo depois do Império Grego. E o domínio foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Eu estou resumindo o que o primeiro capítulo do livro está trazendo para a gente. Para você ter uma ideia que o nosso mundo foi dominado politicamente por 4 impérios: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Só que a Bíblia diz que os pés da estátua eram de ferro e de barro, e que uma pedra foi lançada nos pés da estátua e destruiu toda a estátua. Se você analisar na Bíblia detalhes, vai descobrir que a pedra é um símbolo de Jesus. Jesus é chamado de rocha eterna, é chamado de pedra angular, pedra de esquina. Essa pedra que foi lançada sem auxílio de mãos representa a volta de Jesus. Significa que Jesus, a rocha eterna, Jesus, a pedra angular, vai voltar. E agora, quando você junta tudo isso, começa a fazer mais sentido. Significa que o nosso mundo foi dominado por 4 impérios humanos. Mas esses impérios passaram. Babilônia não domina mais. O Império Medo-Persa também não. A Grécia também já perdeu o seu domínio. E o Império Romano acabou. Eu pergunto, nós estamos vivendo hoje em que momento da história? Estamos vivendo o momento dos pés da estátua, que era de ferro e de barro. Ou seja, os dias em que vivemos são dias dos reinos divididos. Hoje, os países são independentes. Cada país tem o seu governo, cada país tem as suas leis, cada país tem a sua independência. Nós vivemos hoje o período dos reinos divididos. E então, diante disso, vem uma outra pergunta. Você lembra o que eu li na Bíblia e mencionei também o livro? Você lembra que uma pedra foi lançada na estátua e essa pedra pegou em que parte da estátua? Lembra? Diz aí. Lembra? Sim, muito bem. A pedra pegou os pés da estátua. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus voltaria em um período representado pelos pés da estátua. E nós hoje estamos vivendo exatamente o período dos pés da estátua. A época do barro e do ferro. A época dos reinos divididos. Então, essa pedra lançada nos pés da estátua significa que Jesus voltaria em nossos dias. E essa é uma bendita notícia, é uma maravilhosa notícia. Essa nós podemos chamar de boas novas do Evangelho. A volta de Jesus. Amém? É maravilhoso isso. A palavra de Deus está nos dizendo claramente que os homens dominaram o mundo através de 4 impérios. E esses 4 impérios acabaram. Mas quando você lê um pouco mais sobre esse capítulo, você vai descobrir o seguinte: há um império que será estabelecido, mas não é um império humano, não é um reino humano. O próximo reino que será estabelecido é o reino de Deus. Aquela pedra que atingiu os pés da estátua, ela cresce. Isso quer dizer que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino eterno. Esse é o reino de Deus. Conhece o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso? Que fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus virá a nós. Jesus voltará para estabelecer o reino de Deus para sempre. E Deus tem um lugar para você nesse reino. Você quer se preparar para esse dia? Você deseja se preparar para o reino de Deus?
Você deseja entregar sua vida para Ele e fazer parte daqueles que estarão com Ele para sempre no reino eterno? Eu quero. Eu aceito isso. E se você também aceita, levante a sua mão. Levante a sua mão e você vai se preparar para esse reino. Eu recomendo a você que depois leia o capítulo 1 inteiro. Segurança em um mundo de incertezas. Em Jesus estamos seguros. Em Deus estamos protegidos. Que Deus te abençoe. E prepare-se. Nos veremos em breve. E também no reino de Deus. Amém.